Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de História, para falarmos sobre um tema bastante importante para a concepção dessa ideia que nós temos de nação, que é a Proclamação da República. Então, vou convidar vocês hoje para, dando continuidade a todo esse conteúdo que nós já vimos discutindo ao longo dessas aulas anteriores, entender, por exemplo, como o processo histórico de surgimento e desenvolvimento da República advém ou ela tem início de um contexto maior, e para entender esse contexto maior da história do Brasil, ou a partir desse contexto maior, é que nós conseguimos compreender muito da estrutura política, da estrutura geográfica do nosso país hoje. Então, é muito, muito importante, é necessário que a gente saiba que esse objeto de conhecimento da história do Brasil, ele é necessário para que nós possamos contextualizar um período que é primordial para a atualidade. Então, como eu já venho dizendo há algum tempo a vocês, a história ela é muito mais do que a gente tem essa compreensão enquanto literatura. A história ela é uma ciência que vai nos apresentar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde podemos estar encaminhando. Então, eu vou convidar vocês agora para entender um pouquinho mais, já que, dado o tempo, nós vamos falar de maneira muito pontual sobre a República Federativa do Brasil. Lá, desde a proclamação da República até o finalzinho do que nós chamamos de República Velha. Então, vejam só, contextualizando esse momento, a gente pode falar sobre alguns pontos que foram essenciais para que a proclamação da República acontecesse lá em 15 de novembro de 1889. Primeiro, a crise pelo qual a monarquia brasileira no Segundo Império enfrentava, com o afastamento de diversos grupos que davam apoio e base para a manutenção da monarquia, é um ponto. Aí, a partir dessa crise, desse afastamento das elites, desses grupos sociais do Império, culmina com o fim desse Segundo Império, com o golpe, né, que nós vamos falar mais adiante, com esse golpe que vai... Vocês veem aí na imagem o Deodoro da Fonseca e vão compreender que, na história, é importante sabermos que nada se dá de forma aleatória ou a partir do nada. Quando nós falamos que em 15 de novembro próximo, né, nós vamos comemorar a proclamação da República no nosso país, a gente vai falar de um fim. A proclamação da República ela vai ser o fim. O fim o quê? De uma série de acontecimentos. Essa série de acontecimentos vai culminar com a proclamação da República. Ela não aconteceu porque do nada acordou Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, entre outros, e decidiram, hoje é um dia que nós estamos bonitos e vamos nos livrar da monarquia. Não. Uma série de fatores aconteceu. Como eu falei para você, o afastamento desses grupos sociais que eram próximos e ajudavam a manter a monarquia. Quando há esse afastamento, a crise e o fim do Segundo Império, a questão religiosa, porque a igreja era um grupo social que, se aliado ao governo, se aliado à monarquia, ao império, ela o ajudava a manter-se enquanto estrutura política, governamental,
A questão militar, eu acredito que vocês, caso não lembrem, podem voltar a algumas aulas e observar que eu mencionei, quando a gente estava na aula de Império falando sobre a Guerra do Paraguai, a gente mencionou que esse foi um dos pontos importantes que culminou com o fim do Segundo Império. Por quê? Porque lá na Guerra do Paraguai, ou a partir da Guerra do Paraguai, os militares eles saíram fortes. E esse fortalecimento enquanto grupo social, que queria também deter o poder, foi essencial para que eles se organizassem, aliado a outros grupos políticos, como os fazendeiros, que estavam insatisfeitos com o fim da escravidão e por não ter recebido nenhum tipo de indenização, acontecesse uma junção, uma união, e a partir dessa união, eles tomassem o poder. Hoje, a gente vive na República Federativa do Brasil. Essa República Federativa, ela já vinha sendo pedida, ou ela já vinha permeando no imaginário dos brasileiros há muito tempo. Por isso que eu digo que a proclamação é um fim. Ela vai concluir um processo longo, porque se a gente observar, antes mesmo da independência do Brasil, em 1817, aqui em Pernambuco, já se falava em autonomia dos estados. Por quê, pessoal? Deixa eu falar para vocês. O que é uma república? Uma república é uma organização político-administrativa onde os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, são poderes, mas que são independentes entre si. E a partir dessa independência vai haver um governo, vai haver uma gerência dessa forma de organização social. Então, quando a gente fala que lá atrás, já em 1817, por exemplo, já se falava, é porque quando a Revolução Pernambucana menciona a questão de autonomia do Estado, então isso já é solicitar ou já é prever um afastamento desse poder centralizador que se tinha com o imperador. Então, a proclamação da República, ela é só uma pontinha de uma coisa muito longa e muito maior que vem acontecendo na história do nosso país nesse século XIX. Ela vai ser o início de um novo ciclo, que dura até hoje, mas que só acontece graças ao movimentar ou ao movimento de uma história que vem sendo traçada desde o início, por exemplo, ou desde a chegada da família real aqui, e com a autonomia que a então colônia de Portugal vai ganhar. Então é importante termos essa compreensão histórica para a gente não achar, como eu já venho dizendo há algum tempo, que a história é como uma história de livro, uma história encantada da literatura. A história ela é um movimento, ela é assim, cíclica. Ela não acontece de forma linear. A gente tem que colocar os assuntos para podermos nos basear de forma cronológica, mas a gente sabe que é um movimento que vai influenciar cada tema daquele acontecer, para que possa vir a acontecer. Então, além disso, os objetivos com a proclamação da República, eles vão ser variados. A gente pode citar a ideia positivista que está ali na Europa em voga e que vai influenciar os militares quando eles vão propor esse golpe, né, e consolidar um golpe. Por que nós dizemos que é um golpe? E eu até comentei com vocês em aulas passadas que o Brasil, ele, dentro da sua história política, é uma história de golpes, né? A gente vê o golpe para se tomar ou para se tornar independente, acontece o golpe, né? Dom
Dom Pedro I vai lá proclamar a independência para que outra pessoa não proclame, então é um golpe. A gente pode considerar como um golpe. O golpe da maioridade para que Dom Pedro II ele chegue, ascenda ao poder. Aí vai ter o golpe da maioridade trocando a maioridade penal para que ele pudesse legislar, para que ele pudesse governar, na verdade. Então, aqui, com a proclamação da República, não vai ser diferente. Vai acontecer um novo golpe. Por quê? Quando a gente fala em golpe, a gente está falando de imposição. Por exemplo, por que em 2016 muitas pessoas e alguns historiadores se movimentam para falar que o que aconteceu com a então presidente em exercício Dilma Rousseff foi um golpe? Porque encontrou-se, entre todas aquelas provas analisadas, um abuso de poder para que pudesse, mesmo que dentro da legislação, cessear o direito dela de governar. Então, na história política do nosso país, os golpes, eles não são coisas assim aleatórias e não são novidades. A gente tem o golpe que Getúlio Vargas dá lá com o Estado Novo, em 1937. A gente tem o golpe militar de 64. A gente tem, no período da redemocratização, isso que alguns historiadores consideram como golpe, a Dilma Rousseff, e assim a gente vai entendendo que esses golpes, na verdade, ou a compreensão de golpe dentro da história, é a tomada à força do poder. Aí, muitas vezes, como no caso da proclamação da República, por meio da força bélica. Outros casos, como recentemente, em 2016, através do abuso da legislação, do judiciário e de interpretações equivocadas da forma como o executivo organizava politicamente o país. Então, é importante sabermos que a história é isso. Para entendermos quem proclamou a República, é importante a gente saber muito mais do que o rosto deles, o que eles defendiam. Por exemplo, aqui à esquerda do vídeo, vocês vão ver o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca, que fazia parte do grupo da monarquia. Mas, insatisfeito e aliado a outros grupos políticos, vai e toma o poder. Por quê? Porque dentro desse curso, ou na microfísica do poder, como diria Michel Foucault, dentro dessa microfísica do poder, muito mais do que interesses ideológicos pelos quais você luta, sempre ao que aparenta na nossa história, o que vai prevalecer são os interesses próprios. Então, os militares se colocam como salvadores da pátria para melhorar a economia, para melhorar o social no nosso país. Mas, quando a gente vai observar, o governo de Floriano Peixoto é considerado um governo de mão de ferro, pelas repressões, tanto que acontece durante sua governabilidade 2 revoltas, a revolta federalista e a revolta armada. Então, pessoal, é importante, quando a gente está estudando história, ter essa consciência que a proclamação da República, ela não vai ser um ponto apenas, a partir desse momento vai se acontecer um novo início de movimento, e que ele não tem nada a ver com o movimento anterior. A prova viva a gente está vendo aí de quem estava, né, à frente desse movimento, que fazia parte das bases da monarquia, como o Deodoro da Fonseca. Então, como consequência, a gente pode citar várias coisas. Eu trouxe aqui alguns pontos, como a chegada dos militares ao poder. Os militares, eles chegam ao poder na República já no início.
E a gente vê como essa tomada, ela influencia e inaugura, no período republicano, um modo de impositor de governar. Então, isso é um ponto, quando a gente vai observar a forma como militares, quando estão no poder, governam. A gente vai também observar que, como consequência, teve o fim do segundo reinado, obviamente, né, que para acontecer um período tinha que finalizar outro, a extinção do poder moderador. Lembra quando eu falei, acabei de falar aqui, sobre como as províncias elas desejavam mais autonomia e liberdade de decisão, de governabilidade. Então, o poder moderador, que era exercido pelo imperador, ele limitava isso. Então, com a proclamação da República, essa extinção do poder moderador vai contribuir para as províncias que passam a ser estados terem mais autonomia. A separação entre igreja e Estado, garantindo laicidade, que ainda hoje há muita discussão em torno disso. A gente acabamos de passar por um período eleitoral e vimos essa discussão em torno da religiosidade dentro do Estado brasileiro. A nossa Constituição, ou desde a proclamação da República, é garantido há mais de 100 anos, cerca de 133 anos, que o Estado ele é laico e que a religiosidade ela deve pertencer de forma individual ou coletiva aos grupos, mas não com relação à questão da legislação. Ou seja, quando se diz que o Estado é laico, é que a legislação, a forma de legislar, deve ser para todos de forma igual e não com preceitos religiosos. Então, isso é uma das consequências positivas, ao meu ver, da proclamação da República e a transformação de províncias em estados. Eu convido vocês a observar na internet, é fácil de encontrar, um mapa do Brasil antes da proclamação da República e um mapa depois, como era dividido o Estado brasileiro. Então, como divisões históricas, a gente pode, desse momento, né, a gente pode mencionar a República da Espada, que é essa que eu falei para vocês, do golpe dado pelos militares, que vai de 1889, com o primeiro governo do Deodoro da Fonseca, até 1891, com a sua renúncia. Depois, de 1891 até 1894, com o Floriano Peixoto. Depois, a República Oligárquica, quando, em 1894, o primeiro presidente civil assume, que é o Prudente de Moraes, até 1930. De 1930 até 1945, aquilo que nós conhecemos, ou que ficou conhecido como Era Vargas, aí que é um período também longo para nós discutirmos, que seria necessário umas 2 aulas ou mais para mencionarmos cada ponto desse e apontarmos como isso influencia diretamente essa nossa realidade hoje. Depois a gente pode citar de 1945 até 1964 a República Populista, com outros presidentes civis, não passando aí, né, por esse Estado Novo, que foi uma ditadura durante a Era Vargas. Aí passamos de 64 até 85 pela ditadura militar, que foi um processo que ainda hoje está muito em discussão, inclusive pessoas que solicitam a retomada de um poder ou de uma forma de governo onde não se tinha, ou que se tinha tudo, menos democracia. A gente vem de um período em que se dá um golpe para que se tenha uma democracia política, administrativa. Chega na segunda metade do século XX, tem um retrocesso com relação a isso, a forma de democracia, de legislar de forma democrática. E a partir do processo de redemocratização, que está ainda hoje em vigor, a gente vê um novo movimento ou um movimento contrário a essas ordens estabelecidas pela Constituição democrática do nosso país
para que haja intervenção. Então, por isso a importância de nós estudarmos história, porque é a partir do conhecimento crítico, a partir do conhecimento histórico, a gente vai observar que são equivocadas essas compreensões sobre a forma de legislar, de governar no nosso país. E compreendemos, com muita humildade, que se as pessoas, ou se nós, brasileiras, tivéssemos essa consciência, ou tivermos a consciência sobre a forma como o nosso país ela começa a ser estruturada desde a sua concepção enquanto Estado democrático em 1889, a gente não tem como conceber o retorno a um momento em que os direitos, a dignidade humana são cerceados. Então, pessoal, mais uma vez eu volto aqui para lembrar a vocês de como é importante entender a história, como é importante entender por que, professora, a República Oligárquica, ela ainda hoje, ela influencia na forma como os estados, eles vão se organizar enquanto colégios eleitorais, por exemplo. A gente vai saber por que esse momento é apelidado de café com leite, porque nesse momento as elites agrárias que dominam a economia, elas se dividem entre São Paulo, majoritariamente, né, porque o Rio Grande do Sul aparece, o Nordeste canavieiro e algodoeiro também, mas com mais força o Sudeste ali entre a produção do café, que tinha sido produto do Segundo Império, e o leite. Então, o processo de industrialização que vai se dar no nosso país é fruto disso aqui. Então, não tem como a gente mencionar a história do Brasil sem saber esses pontos chaves que vão explicar para a gente o porquê hoje considera-se um sul e um sudeste desenvolvido e equivocadamente, né, claro, e um norte e nordeste atrasado, que não é isso que a gente, quando vai observar geograficamente, economicamente e politicamente, nós vemos. A política de governadores também, que foi implementada no governo de Campos Salles, ela é importante para a gente entender essa autonomia que os estados vão ganhar a partir do período republicano. O convênio de Taubaté também é um ponto que merece ser mencionado, porque é quando, durante o governo Rodrigues Alves, vai se estabelecer políticas de preços que vão contribuir para os produtores de café, que são, em grande parte, lembra aqueles senhores de engenho que têm a sua comercialização ou têm a sua produção baseada na escravidão. Então, ganham benefícios a partir dessas políticas que garantem uma valorização do café enquanto produto dentro da economia. Então, lembra quando eu falei sobre que nada se dá como coisa em curso, sobre os interesses pessoais, quando eles sobressaem os interesses coletivos? Esse é um exemplo válido e que vale a pena a gente comentar. Então, a República do Café com Leite, como eu falei para vocês, é esse momento importante da história para entendermos como o Sudeste, no plano nacional, ele desponta a partir de incentivos, Sul e Sudeste, né? A partir de incentivos econômicos que são retraídos aqui no Norte e no Nordeste. Então, essa aula ela vem trazer um ponto que é importante mencionarmos, dada a realidade que nós estamos vivendo. A gente está prestes a completar aí, dia 15 de novembro próximo, o aniversário de proclamação, né,
da República no nosso país. E os símbolos nacionais que são criados a partir disso, eles são a prova viva de que o povo brasileiro, ele tem, a partir dessa ideia de nação, uma representatividade. E é interessante mencionarmos que tanto a bandeira, como o selo, como o brasão, com as datas principais e o hino, eles são ou fazem parte dessa ideia de nação que vai ser concebida ali no século XVIII, a partir do Iluminismo, e ganha força total com essa nova organização política e administrativa que é a República. Então, esses símbolos são dos brasileiros, não fazem parte de política partidária e precisam, dentro dessa concepção que nós estamos falando de exaltação de um momento histórico, que é a proclamação da República, voltar a figurar enquanto elementos participativos de todos os brasileiros e brasileiras. Ok, pessoal? Então, eu finalizo essa aula aqui, agradecendo a vocês, convidando vocês a conhecer um pouco mais sobre a história do nosso país, para que, a partir desse conhecimento, vocês possam tomar esse gosto por entender que é só a partir desse conhecimento que nós sabemos, novamente, quem somos, de onde viemos e para onde estamos nos encaminhando, ok? Até mais.